para que tudo isso que aconteça, isso que a gente teve essa conversa hoje, existem diversos sistemas que ajudam o RH a ser cada vez mais estratégico. E por isso, agora, nesse momento, eu convido o fundador da Inficial Brain, empresa de tecnologia especializada em mapeamento de perfil humano, fundamentada em neurociência e linguística, com tecnologia aprimorada para ajudar empresas a otimizar a performance nos negócios. Além de métricas, eles apoiam RHs a recuperar o protagonismo estratégico por meio de dados, sensibilidade e respeito à complexidade humana. Recebam com uma salva de palmas Ramon Ruiz. Obrigado. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Todo mundo aqui dentro já? Todo mundo animado? Opa! Chegou a palestra mais esperada do dia, pelo menos para mim, né? Porque eu vou dar a palestra, então eu estava esperando ela. E aí, pessoal, quero agradecer aqui primeiramente, né? Eu já vou começar com os agradecimentos, porque vamos ter que fazer muito rápido esse material hoje. Então, vou começar com os agradecimentos, agradecer a Bárbara e a Sim pelo convite, maravilhoso estar aqui com vocês. E quero contar que é muito bom poder estar até esse horário aqui com vocês e perceber que nem tudo está perdido. E eu digo que nem tudo está perdido porque eu vinha conversando com alguns colegas aqui mais cedo. Eu passei a semana em São Paulo, no CONAR, e sou de Curitiba. Fui para Curitiba, pinguei um dia lá e vim para cá. E lá no CONAR teve uma coisa interessante, que eu encontrei um consultor amigo meu, ele já tem bastante tempo de mercado, mais de 30 anos de consultoria, ele falou o seguinte, ele falou, cara, você está indo para Maringá? Eu estava comentando com ele que vinha para cá, ele falou, você está indo para Maringá, o que vai ter lá? Eu falei, vai ter um evento para falar de transformação RH estratégico. E ele falou assim para mim, faz 25 anos que eu escuto esse papo de RH estratégico. Você acha mesmo que algum dia o RH vai ser estratégico? Essa foi a provocação que ele trouxe para mim. Eu falei, cara, eu acho que sim, a gente tem métodos, processos, ferramentas, pessoas interessadas. E aí ele falou assim para mim, Ramon, vou te falar uma coisa, o RH nunca vai ser estratégico enquanto a pessoa que senta na cadeira do RH não quiser o protagonismo. Enquanto ela não quiser o protagonismo, não vai existir RH estratégico. E eu tive que concordar com ele, eu falei, mas vou lá para Maringá e lá vai ser diferente, porque eu sei que as pessoas lá querem o protagonismo, por isso estou feliz de ver vocês aqui até esse horário, que me parece que vocês querem o protagonismo. Então, parabéns, pessoal. Por isso, vou me apresentar aqui para vocês, na verdade, vou começar aqui, direto na palestra, vou falar um pouquinho de mim lá no final, tá? Você já ouviu alguma dessas frases? Eu quero que vocês leiam aí, por favor. Já ouviu? Alguém já falou isso para vocês? Quem aqui já ouviu alguma dessas frases? Pouca gente? Todas? Já ouviu todas? Algumas? Legal. O que vocês acham dessas frases? Sim. Vamos ler, então. Ok. Tenho a impressão que a equipe está sobrecarregada. Eu sinto que aquela gestora não tem perfil para liderar. Eu acho que esse candidato vai se dar bem aqui. Pelo que vejo, esse perfil serve para qualquer vaga. Acho que não vai dar certo, mas vamos esperar para ver. Sim? Qual delas está errada? Qual delas está errada? Como? Todas. Todas. Por quê? Muito bom. Aí eu estou falando. Estou feliz com vocês, ó. Aprenderam bastante hoje aqui já. Exatamente. Todas essas frases estão erradas porque estão baseadas em achismo. Eu acho que, eu penso que, e aí nós vamos trazer dados, né? Da fonte do LinkedIn e da McKinsey aqui, ó. 89% dos líderes de Talent Acquisition dizem que medir a qualidade da contratação será essencial nos próximos anos. Mas apenas 25% confiam nos dados que tem hoje. Então, todo mundo vê a importância, 90% aí praticamente vê essa importância. Vocês concordam com isso? Estão de acordo com essas informações? E outro, 46% das contratações feitas não são consideradas bem-sucedidas após 6 meses.
Quer dizer, contratei, era a melhor pessoa do mundo. Nossa, na entrevista a pessoa arrasou, foi demais. Colocamos lá, 6 meses, não dura. 46% das contratações. Então, mediante esse cenário, a gente tem um panorama que são esses processos, essas questões que nós vamos ter que falar sobre dados, análise de dados de RH, tanto no recrutamento e seleção, quanto no treinamento e desenvolvimento, qualquer outro subsistema. E aí eu quero trazer para vocês aqui um pouco hoje sobre exatamente autoconhecimento. Porque tudo vai começar nesse ponto do autoconhecimento. Como que eu vou entrevistar alguém se eu nem me conheço? Bom, a imagem ali mostra, né, um gatinho se olhando no espelho, se enxergando um leão, e na segunda imagem, um leão se olhando no espelho e se enxergando como um gato. E aí? Quais são as conclusões de vocês? Vamos lá. Eu quero ajuda, gente. Eu quero participação. O pessoal falou que só tem 30 minutos, eu vou falar rápido, mas eu vou fazer o pessoal participar comigo. Não quero só aqui ficar falando para vocês. O que vocês estão percebendo nessa imagem? Quem fala? Percepção distorcida. O que mais? Autoestima. Autoestima alta, autoestima baixa. O que mais? Falta de conhecimento dos próprios potenciais, das potencialidades. O que mais? Perspectiva versus falta de autoestima, né? Certo. Tem uma perspectiva boa, mas a outra pessoa está numa posição e não se vê naquele lugar. Muito bom. Muito bom. A pessoa não se percebe naquele lugar, falta de confiança, falta de autoestima, visão distorcida, ok? Agora imagina aquele gato ali, ele está se olhando no espelho, está se vendo como um leão. Passa uma zebra na frente dele. Ele vai tentar caçar essa zebra, concorda? Ele vai conseguir? Pois é, e ele vai descobrir isso da pior maneira possível. Né? Ele vai descobrir com um coice. E aquele leão que se vê como um gato? Ele vai ficar subnutrido, né? Porque ele não vai se alimentar com a caça suficiente que ele precisa para se alimentar. Eu fiz? Sim. Sim, eu fiz. Então, aqui, nessa parte de autoconhecimento, é importante a gente entender o nosso papel. Aí eu pergunto para vocês, o que a gente usa para medir temperatura? Termômetro mais alto, gente? Tá. E para medir pressão? Barômetro. Tá, mas tudo bem. Mas vamos dizer, o que a gente usa para medir distância? Para medir esse papel aqui, o que eu vou usar? Uma régua. Beleza, agora eu quero que vocês façam um exercício de imaginação comigo. Eu pego uma régua, passo um bombril nela, ó, fazendo uma propaganda aqui. Passo um bombril nela, tiro toda a escala dela, pego uma canetinha e risco do meu jeito. Essa escala não está correta, certo? Quando eu for pegar a régua para medir o papel, eu vou ter a medida certa ou errada? Errada em relação ao padrão, certa em relação à régua que eu fiz. Todo mundo concorda? Entenderam? Então, e se o termômetro medir errado? Você vai achar que a criança está com febre ou que não está, quando ela está, na verdade? E qual que é o instrumento que mede a realidade? Qual é o instrumento de medição da realidade? Dados. Mas qual é o instrumento que mede? Pesquisa. Instrumento. Um instrumento. Tipo, a régua mede distância. Termômetro mede temperatura. Realidade é medida pelo ser humano. A realidade é subjetiva, percebida por cada um dos seres humanos. Certo? Na imagem ali, o gato está se olhando num espelho e se vendo como um leão. Ele está fazendo a medida errada da realidade. Se você estiver fazendo a medida errada da sua realidade, você vai atuar de maneira equivocada também. Esse é o tema do autoconhecimento. Nós nos tornarmos objetos, ou melhor, objetos não, nós nos tornarmos instrumentos precisos e exatos para medir corretamente. Se eu souber que sou enviesado pelo meu perfil, quando eu olho para o seu perfil, eu sei que tem alguma coisa que eu estou medindo ali. Mas está enviesado por mim. Eu mesmo sou o viés.
Vocês já tinham pensado o autoconhecimento dessa maneira? Como um instrumento de medição da realidade? Quem já pensou assim? É muito interessante essa visão quando a gente pensa dessa maneira. Ok. Quando duas pessoas se encontram, quantas pessoas há na conversa? Hã? Depende. Quando duas pessoas se encontram, quantas pessoas há na conversa? 3, ele falou lá. O que mais? Números, vamos lá. Chuta. Quantos? 1, 2, 1, 4. Ah, daí tem a percepção, né? A percepção minha, a percepção do outro, e aí? Como é que faz? 6 pessoas. Quando duas pessoas se encontram, 6 pessoas se encontram. Eu como sou, eu como me vejo, eu como vejo o outro como ele é de verdade, o outro como ele se vê e o outro como ele me vê. É gente, né? Não é um diálogo, é uma reunião. Entendeu? Aí fica tão complicado. Quantas pessoas a gente tem aqui, ó? Quanto aqui? Multiplica por 3 agora. Faz a conta aí. Quantas percepções equivocadas a gente tem? Só aqui nesse ambiente. Quantas são certas? Tá? Então, assim, gente, para chegar no ponto, o autoconhecimento me leva a entender quem sou, que me leva a entender como eu meço a realidade. Quando eu conheço o outro, um pouco do perfil do outro, eu consigo também entender como ele mede a realidade e como ele é. E aí eu posso ter 2 pessoas na conversa, um diálogo, e não 6 pessoas. Tudo bem? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Ainda falando de assessment, tá? Então, assessment é o quê? Assessment é uma avaliação de perfil. Aqui no Brasil, a palavra assessment em inglês ela é conhecida como avaliação em inglês, mas aqui no Brasil, assessment é avaliação de perfil, que pode constar também com o diagnóstico, com uma entrevista comportamental, que pode ser conduzida por profissionais que trabalham com desenvolvimento humano. Quando nós pensamos no ser humano, eu quero que vocês consigam entender ele em camadas. A gente vai ter algumas camadas do ser humano, uma camada que é o cérebro, uma camada que é a mente, que é o modelo mental, e uma camada que é... Aqui é o apontador? Isso. Acho que é do meio. Veja qual que é o apontador, por favor. Opa, passou. Aqui. Nós temos uma camada cérebro, uma camada modelo mental e uma camada inteligência e comportamentos. Nós vamos entender o ser humano dividido nessas camadas. Eu quero que vocês... O ser humano não está dividido assim, tá? É da pessoal da psicologia aqui, quero deixar claro. Não é dividido assim. Mas nós vamos olhar desse ângulo agora, nós vamos pensar nisso, tá? Então, uma camada cerebral, uma camada superior modelo mental e uma camada mais visível, superficial, inteligências e comportamentos, que é aquilo que eu vou ver efetivamente a pessoa fazendo, entregando no ambiente. Quando nós pensamos em cérebro, nossa parte biológica, física e química, a gente pode fazer um comparativo disso com um hardware de um computador. O que é o hardware? Todos vocês têm um smartphone aí na mão. Ele tem placas eletrônicas aí dentro. Ok? O hardware é o equipamento em si. Quando a gente pensa em software, que são os modelos mentais, é aquilo que está instalado. Os paradigmas, pensamentos, as crenças, as interpretações. São os aplicativos que estão instalados aí dentro. Bom, eu instalo o aplicativo. Quando eu clico no aplicativo do banco, ele abre lá na minha tela, pum, banco. Então, na tela, eu vejo a parte comportamental da pessoa, as inteligências e os comportamentos. Facilidades técnicas, hábitos, comunicação, produtividade, tudo que eu posso ver efetivamente ou observar, sentir você fazendo, ver a sua expressão facial, se você está se mexendo, se você está mexendo no celular ou está fazendo outra coisa, se você está dormindo, qualquer coisa assim, é possível de você observar. É o que a tela mostra. Então você acorda de manhã, você tem seu hardware, que é o seu cérebro, você tem modelos mentais, que são coisas que você aprendeu a fazer ao longo da vida, como, por exemplo, quem sabe fazer café? Café.
O que é uma receita de café? Você consegue perceber que é um set de instruções? Pega a água, esquenta a água, pega o café, né? Tem um passo a passo. Para tudo tem um passo a passo. Lavar a louça tem um passo a passo, tomar banho tem um passo a passo, dirigir tem um passo a passo, tudo. Tudo isso são softwares, modelos mentais. Estão instalados. Então você acorda de manhã, clica lá no aplicativo, fazer café. E daqui a pouco eu vou ver você fazendo café. Aí daqui a pouco você clica no aplicativo, tomar banho. E daqui a pouco, não, eu não vou ver, mas você vai estar tomando banho. Certo? Então, funciona mais ou menos assim, na visão aqui do Sigma. Tudo bem, gente? Essa visão, tranquilo? Então, nós podemos mapear a parte cerebral, nós podemos mapear a parte de inteligência e comportamentos, e isso são os mapeamentos que o Sigma faz. Então, o Sigma não trabalha apenas na parte de mapeamento de comportamento, ele trabalha na parte de mapeamento com base em neurociência da parte cerebral. E é isso que eu quero chegar aqui para mostrar um pouquinho para vocês agora, nesse momento. Mas, para isso, eu quero convidar vocês a fazer um exercício. Vocês sabem o que é antônimo? O que é antônimo? O oposto. E eu quero a participação grande de vocês aqui. Tá? Então, antônimo de feio... Não, é errado, é Ramon. Pô, antônimo de feio é Ramon, não, tô brincando. Vamos lá. Antônimo de feio? Mais alto. Legal. Então, eu vou falar a palavra e vocês me falam o antônimo dela. Pode ser? Então, vamos lá. Antônimo de feio? Noite. Dia. Noite. Claro. Escuro. Branco. Preto. Dia. Noite. Claro. Escuro. Dia. Noite. Verde. Hã? Maduro. Presidente da Venezuela, gente. Onde é que estava o Maduro? Por que vocês estavam respondendo tão rápido? Dia, noite, claro, escuro, e de repente o Maduro não foi respondido rápido. O que foi que aconteceu? Inimigo do Trump. O que foi que aconteceu? Por que vocês ficaram perdidos no verde? Vocês estavam pensando... Pois é. Estavam pensando nas cores, né? É, eu sei. Eu sei. Mas vocês sabem como é que isso aconteceu dentro do cérebro de vocês? Eu sei como aconteceu, vocês sabem? Então, eu não vou contar agora porque é um papo extenso. Eu vou contar algumas outras coisas que são mais fáceis de entender, como a gente faz a medição da base cerebral do cérebro humano dentro do Sigma, até porque Paulinho está me olhando ali já com o canto de olho, então, tô vendo, tá? Tô vendo. Nós vamos mapear a análise do Sigma na base cerebral em duas dimensões distintas, falando sobre a mesma região do cérebro, que é o lobo frontal. Essa região aqui bem na parte da testa. Aqui, ó. Aqui nessa parte aqui, ó. Tá? Tá responsável pelos nossos planejamentos de ações complexas e desdobramento dessas ações. Então, nós temos na parte amarela a área responsável pelo pensar e na parte alaranjada a área responsável pelo agir. Ok? O pensar tem a ver com todo momento que você está parado, pensando, imaginando. E, por exemplo, agora aqui, eu estou conversando com vocês, a área que está sendo estimulada é a área do pensar. Agora, na área do agir, nós vamos ter a parte do córtex motor, que tem a ver com movimento. Eu falando, mexendo minhas mãos, etc. e tal. Ok? Em linhas gerais? Dúvida? Tranquilo? Já viu alguém que começa a se mexer na cadeira quando está numa reunião longa, numa palestra, começa? Quem aí está sentindo vontade de se mexer? Tá. Vou contar para vocês o que significa isso. Isso significa assim, ó. Estou aqui e eu estou chamando vocês à região do pensar. Existem caminhos neurais pré-constituídos nessa região do pensar e na região do agir. Esses caminhos são como estradas que foram pré-constituídas ao longo da infância e da adolescência. Elas podem mudar e evoluir pela neuroplasticidade, porém, elas não mudam tão facilmente. Não é só porque você quer que elas mudem que elas mudam. Tá? Então, o cérebro manda um pouquinho na gente. Quantas estradas a gente tem para ir daqui até Londrina? Várias, duas.
A gente pode construir uma estrada completamente nova, do zero, daqui até Londrina? Sim ou não? A gente vai fazer? Por quê? Então, você acabou de falar que o teu cérebro responderia. Fala assim, não, eu quero construir uma estrada aqui completamente nova do zero. Ele vai falar, não, já tem uma outra ali, ó. A gente vai por ali. Então, é um pouco mais difícil de construir. O que vai acontecer, gente, é que a gente tem um amontoado de estradas na área do pensar e um amontoado de estradas na região do agir. Se eu tenho mais estradinhas pré-constituídas na região do pensar, ficar parado para mim aqui ouvindo a palestra é mais gostoso. Se eu tenho mais estradinhas construídas na região do agir, me mexer, me movimentar é mais gostoso. Quando eu falo gostoso, eu estou falando de serotonina, dopamina, etc. Liberação de hormônios de prazer no cérebro, neurotransmissores, ok? Então, eu quero que vocês imaginem essa situação. Eu estou aqui conversando com você e você tem mais estradas na região do agir do que na região do pensar. E você não sabia disso. Mas você começa a ter um desânimo de ouvir eu falando, vai dando uma canseira, alguma coisa. Você vai sentindo um estresse mental e o seu corpo começa a mexer a perna, mexer o braço, e coça aqui, mexe ali. O que seu corpo está fazendo com você? Você é ansioso? Não. Basicamente, ele está fazendo você usar a região que tem mais estradas, que é a região do agir, você se movimentar, e quando você se movimenta, você tem dopamina. E aí, reestabiliza o humor. Ok? Então, nunca mais olhem para o colega que fica se mexendo na reunião e falem que ele é ansioso. Sejam estratégicos. Chame ele para conversar, para caminhar. Entende? Então, se tem alguém aqui que está com vontade, muito vontade de se mexer, por favor, levanta e anda na sala enquanto eu estou falando. Vai ser mais gostoso para você ouvir isso aqui. E é real. Ok? Então, nós temos esse eixo do pensar e o agir. Nós temos um outro eixo, que é a análise e síntese, um pouco mais complexo de explicar. Mas lado esquerdo e direito, vocês vão ver milhares de figurinhas na internet dizendo que o esquerdo é racional e o direito é emocional. Isso caiu por terra na neurociência, já tem uns 12 anos, mas ainda não caiu por terra nas figurinhas do Google. Tá? Então, lá ainda vocês vão encontrar esse conceito. Os dois lados são racionais, porém, processam informação de maneira diferente. Um processa informações separadamente, o outro processa informações em grande conjunto de dados, o que vai fazer com que nós tenhamos características diferentes que eu não vou conseguir mostrar 100% para vocês hoje. Gostaria, mas a Bárbara está lá me olhando assim, apreensiva. O que eu quero mostrar para vocês é que nós temos 4 quadrantes que se relacionam com as 4 regiões cerebrais, onde o quadrante idealização, que é esta região cerebral aqui, vai falar sobre criatividade, imaginação, fantasia, visão sistêmica, visão estratégica. É o quadrante idealização, que é dominante e preponderante nas empresas, que é quando a pessoa usa mais essa região, tem mais estradas constituídas nessa região cerebral, córtex pré-frontal, lado direito, quadrante idealização. Do outro lado, nós temos o quadrante estruturação, que vocês vão encontrar muito por aí sendo chamado de o analítico, tá? O analítico, ou o conforme, também, porque aí é a soma dos dois. A estruturação é pensamento tático, planejamento racional, passo a passo, uma coisa depois da outra. Pensar, tudo nos dois são pensar. Nós vamos ter o quadrante conexão, que tem a ver com ligação. Aí, os dois de baixo, gente, os dois de baixo aqui, ó, realização e conexão, eles são de ação, eles são de movimento. Córtex motor, um tem a ver com movimento no coletivo, nas pessoas, nos ambientes, e o outro tem a ver com movimento individual, isolado, separado, rápido. Ok? Individual. Então, o quadrante de conexão, ele é algo que liga as pessoas, conecta. Imagina que eu tenho... Como é seu nome? Priscila. Priscila. Imagina que a Priscila tem uma corda amarrada ali na cintura dela, e essa corda está amarrada na minha cintura também. Se ela for com a cadeira para trás, o que acontece comigo? Tá? Isso é conexão. Ah, é a pessoa que gosta de pessoas. Não. É o cérebro que se conecta automaticamente com o ambiente e se deixa influenciar por ele. Não é algo que a pessoa gosta, é algo que a pessoa
experiencia. Entende? Assim como a pessoa está se mexendo para poder restabilizar o humor, não é algo que ela gosta de fazer, é porque ela experiencia isso. Entende? Aí leva as questões, né? A gente tem um cérebro ou o cérebro tem a gente? Com base nisso, gostou, né? A gente tem um cérebro ou o cérebro tem a gente? Começa a pensar sobre isso. Quem que está medindo a realidade? Quando você tiver uma noção mais clara desses quadrantes, a gente consegue entender que régua sou eu, tá? Mas assim, tem muitas outras informações dentro do Sigma para mostrar. Eu só queria dar um spoilerzinho para vocês aqui. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, que é uma das coisas que é fruto de dentro do nosso sistema. Tem um relatório de perfil completo, com todos os textos, as explicações, tem relatório de comunicação, tem um monte de gente, de acesso, tá, gente? Mas assim, eu quis trazer exclusivamente um mapeamento de aderência, que é algo que a Bárbara pediu para trazer e valoriza, usa muito. O que é um mapeamento de aderência? Eu tenho todas as características mapeadas ali, estou comparando o cargo de um gerente de TI com o Dr. Walter White. Quem conhece Walter White? Quem que é Walter White? Breaking Bad, é isso mesmo. Então, estou comparando o cargo do gerente de TI com o Dr. Walter White ali, tá? E aí eu consigo entender um mapeamento de comparação entre aquilo que eu busco, aquilo que é a exigência dessa cadeira e aquilo que essa pessoa tem. Do lado direito vocês vão enxergar a distorção. A distorção, então entender se a pessoa está apta a esse desafio ou não. Tem outras características mapeadas ali embaixo, como inteligências e comportamentos, porém a gente não vai explorar elas. Eu estou só mostrando essas aqui para vocês entenderem um pouco. Vou dar um outro exemplo agora aqui, o exemplo agora da Maria. A Maria também é candidata no mesmo processo, mas o perfil dela é diferente. O que vai acontecer com a Maria? Ela vai sofrer muito para dar o resultado necessário para esse cargo. Ela pode entregar resultado? Não, pode. Só que vai ter um custo grande para o cérebro dela. O Sigma não fala sobre competência, tá, gente? O Sigma fala sobre potencial, sobre o quanto a pessoa vai sofrer para entregar aquele resultado. Se ela vai ser feliz na entrega daquele resultado, como do caso do Dr. Walter White anterior, a exigência que vou fazer sobre ele é exatamente o que o cargo exige, o que ele tem de perfil. E aqui, no segundo, a exigência do mesmo gerente de TI, né, em cima de perfil de Maria, já não é a mesma coisa, e a Maria vai sofrer um pouco porque ela vai ter uma tendência a ser mais centralizadora, ela vai ser bem menos organizada, bem menos criativa, estratégica do que se pediria para esse cargo. Ela pode entregar, sim, ela pode estudar anos, ter uma boa competência, ainda assim, ela vai dar uma entrega onde ela sofre para entregar e chega em casa com fadiga mental. Tá? Então, quando eu faço exigência na base cerebral de uma pessoa, na região onde ela tem menos estradas, é como se eu colocasse muitos carros num lugar que tem poucas estradas. Eu tenho todas as características, congestionamento, estresse, buzinaço. É isso que acontece dentro da cabeça da pessoa. Quando eu coloco para rodar muitos carros no lugar onde tem muitas estradas, as coisas fluem com mais tranquilidade. Tudo bem, gente? Daí? Deu para entender isso aqui? Tranquilo? Como é que está o nosso tempo, Paulinho? Nossa Senhora. Só isso? Ok. Depois a gente tem o mapeamento de aderência, a gente tem a parte do ranking lá. Ok? Bom, eu trouxe um case real para mostrar para vocês, de um cliente nosso que fez um projeto piloto com 50 gestores, tá? Aplicou em 50 gestores para coletar as informações desses gestores para entender se comprariam a ferramenta para aplicar nos 2.000 colaboradores ou não. Então, esse caso real é da Ticket Benefícios, nosso cliente, um dos nossos maiores clientes hoje, e esse projeto piloto, eles usaram um Sigma para PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, treinamento, direcionamento, mentoria, coaching interno, a parte do pessoal do Business Partner lá dentro do time deles, movimentações internas de forma estratégica e plano de sucessão. Então, eles aplicaram em 50 gestores e a pergunta deles para esses gestores era o seguinte: como você avalia de forma geral a experiência do Assessment Sigma? Nós tivemos aí uma excelente com 46%, com 46 respostas, né, dos 50. E como você pretende aplicar as orientações recebidas na sua rotina de trabalho? Sim, totalmente, né, se você pretende aplicar isso. 48 respondentes falaram que sim, totalmente, 2 sim, parcialmente, a gente não teve nenhuma negativa. O conteúdo apresentado foi relevante para o desenvolvimento profissional
Então, foram o case piloto que eles trouxeram para fazer dentro da empresa e deu certo. Esse case foi rodado em janeiro e agora eles já adquiriram o produto plano ilimitado, já aplicaram 950 perfis, Bárbara. Você imagina o que é 950 perfis? De análise, de explicar, de fazer devolutiva, de trabalhar os times. Tá? Daí, usaram para recrutamento e seleção, fit cultural, previsibilidade de desempenho, identificação de talentos, análise de comportamento, enfim. Isso aqui é o material que eles me mandaram, que eles usaram para justificar para o CEO deles o porquê eles queriam comprar o Sigma. Tá? E aí tem as funcionalidades do sistema, que convido todo mundo a acessar o nosso site para conhecer um pouco mais. Vocês podem fazer cadastro gratuito lá e entender um pouco mais sobre os nossos relatórios de perfil, de chaves de comunicação, mapas de conflito e produtividade, cruzando os perfis das pessoas, para entender se as relações são sinérgicas, se as relações são conflitantes, se as relações são produtivas, os mapas de aderência, engenharia de cargos, aderência a cargos, tabela, enfim. Esses aqui são alguns dos nossos clientes atuais, quem já usou. Aqui em Maringá, Volvo Riveza já usou, Jala Boca quando a Bárbara estava lá, e Fiat Lux, Bauman, Ticket, a Conta Azul. Convido vocês a estarem aí dentro também. E aí, gente, eu vou agradecer vocês a participação e eu tenho um sorteio para vocês, tá? Cadê? Cadê o sorteio? Pega o pote do sorteio. Cadê o pote do sorteio? Cadê o sorteio, gente? Gente, me adiciona no LinkedIn aí, ó. Menino, eu levo esse microfone até no banheiro. Vai lá, Paulinho. Já faz os Tá no próximo? Pessoal, bem rapidinho aqui, uma pessoa organizou o sorteio. Eu conheci o Ramon em 2018. Eu conheço várias ferramentas de análise comportamental, né? A gente trabalha com RH, assim como, não tem como, né? E é uma ferramenta muito completa. A gente usa ela no nosso diagnóstico também. Então, eu sou suspeita, né, Ramon, a falar, porque todas as empresas eu sempre levo. A gente usa nas devolutivas aos nossos CEOs, nas nossas mentorias. Então, é uma ferramenta aí que realmente gera bastante valor. Gente, e a ferramenta tem bastante profundidade. Nós temos a formação de analista de perfil Sigma P. Então, vamos ter 2 turmas ainda esse ano. A próxima começa terça-feira, agora. Tá? Mas nós temos 2 turmas ainda e a minha intenção aqui com vocês agora é sortear uma formação para vocês. Ok? E aí vocês vão poder mapear os perfis das pessoas, realizar processo seletivo, embasar programas de desenvolvimento, fazer revisão de estrutura organizacional, tudo o que a Bárbara já faz lá também com a consultoria Gênesis. Tá? Aqui é o conteúdo da formação, as noções de neurociência, a parte de lobo frontal, córtex pré-frontal, córtex motor, toda a parte de influências externas, inteligências múltiplas de Gardner, tem um monte de conteúdo, são 22 horas de aula online, tá? Não é uma formação de EAD, é formação online, ao vivo, tá? Então, vai vir tudo isso aí para quem ganhar, 18 horas de aula, 3 avaliações, apostila, 3 horas de mentoria, uma sessão exclusiva de devolutiva de perfil. Uma formação dessa hoje custa R$ 3.500 e vai ser de presente para alguém aqui hoje. Quem quer ganhar a formação, levanta a mão. Quem quer ganhar a formação? Ai, que delícia. Vai, Ramon, segura. R$ 95. Aê! Parabéns. Como que é seu nome? Fernanda, Fernanda, você trabalha onde? Com o quê? Faz o que da vida? eu sou RH, sou psicóloga, trabalho na Grata Contabilidade. Parabéns aqui pra ela. Ela tá muito grata hoje. Gente, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Me segue lá no LinkedIn, procura lá. Procura lá, Ramon Ruiz.